Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante da geografia contemporânea, que são as organizações humanitárias. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês imaginem uma situação. Pensem em uma região atingida por guerra, casas destruídas, famílias separadas, falta de água, comida e atendimento médico, crianças fora da escola, hospitais sem estrutura, pessoas deixando tudo para trás para tentar sobreviver. Quando isso acontece, quem é que ajuda essas pessoas? É justamente aí que entram as organizações humanitárias. As organizações humanitárias são instituições sem fins lucrativos que atuam para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas trabalham em cenários de guerra, desastres naturais, epidemias, crises migratórias e outras emergências. O objetivo principal delas é proteger vidas humanas, aliviar o sofrimento e garantir dignidade. E quando falamos em dignidade, não estamos falando apenas de sobreviver. Estamos falando de ter acesso ao básico, como alimentação, água potável, abrigo, saúde, segurança e direitos humanos. Por isso, a ajuda humanitária vai muito além da caridade. Ela envolve organização, logística, planejamento, profissionais especializados e cooperação internacional. Essas ações podem incluir distribuição de alimentos, envio de medicamentos, construção de abrigos temporários, atendimento médico emergencial, apoio psicológico, acesso à água potável, vacinação, proteção de crianças e refugiados e defesa dos direitos humanos. Em muitos casos, essas organizações chegam onde o próprio Estado não consegue chegar naquele momento. E isso mostra como que elas são fundamentais no mundo atual. Existem várias organizações humanitárias importantes no cenário internacional. Uma das mais conhecidas é a Cruz Vermelha. Criada no século XIX, ela atua em conflitos armados, desastres naturais e crises humanitárias, oferecendo atendimento médico, apoio logístico, distribuição de alimentos e proteção às vítimas. Um princípio central da Cruz Vermelha é a neutralidade, ou seja, ela presta ajuda independentemente de lado político, religião ou nacionalidade. Outra organização muito conhecida é o Médicos Sem Fronteiras. Como o próprio nome já sugere, ela reúne profissionais de saúde que atuam em regiões de emergência, oferecendo atendimento médico em lugares marcados por guerras, epidemias, fome e desastres. O trabalho dos Médicos Sem Fronteiras acontece em locais extremamente difíceis, muitas vezes em zonas de conflito ativo. Além do atendimento médico, a organização também denuncia injustiças e violações contra populações vulneráveis. Temos também o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Sua função principal é proteger pessoas refugiadas e deslocadas forçadamente. São pessoas que precisaram fugir por causa de guerra, perseguição política, violência ou catástrofes ambientais. O Acnur ajuda com abrigo, documentação, alimentação, reassentamento e acesso à educação. E não podemos nos esquecer, é claro, do Unicef. O Unicef atua principalmente na proteção das crianças e adolescentes. Seu foco está na saúde infantil, na vacinação, na nutrição, na educação e no combate à violência e exploração infantil. Se uma guerra interrompe escolas, destrói hospitais e coloca crianças em risco, o Unicef costuma estar entre os primeiros organismos a agir. Agora pensem comigo, por que tudo isso importa tanto? Porque vivemos em um mundo profundamente conectado. Uma guerra ou desastre localizado pode gerar impactos globais. Crises humanitárias provocam deslocamentos populacionais, fluxos migratórios, aumento da fome, pressão internacional, debates políticos e mobilização econômica. Por isso, o trabalho humanitário também faz parte da geopolítica. As organizações humanitárias não apenas ajudam diretamente quem sofre, elas também influenciam discussões internacionais. Elas pressionam governos, chamam a atenção da mídia, levam denúncias para organismos internacionais, produzem dados, participam de debates sobre direitos humanos e ajudam a construir políticas públicas globais. Ou seja, além do socorro imediato, elas também influenciam decisões políticas, mas essa atuação enfrenta muitos desafios. Um dos principais é a soberania nacional. No sistema internacional, cada país é soberano. Isso significa que cada estado controla seu território e toma suas próprias decisões. Na prática,
Isso quer dizer que uma organização humanitária não pode simplesmente entrar em qualquer país e atuar livremente. Ela depende de autorização, mesmo que exista necessidade urgente, mesmo diante da fome ou da guerra. Se o governo restringe a entrada, a ajuda pode atrasar ou mesmo nem chegar. E aí aparece uma grande tensão do mundo contemporâneo. De um lado, existe a urgência humanitária. Do outro, existem interesses políticos, territoriais e diplomáticos. Esse conflito ficou muito evidente em crises recentes como na Gaza, Síria, Iêmen e na Ucrânia. Em vários desses casos, caminhões com alimentos, remédios e água ficaram esperando autorização para entrar. Enquanto isso, milhares de pessoas continuavam precisando de ajuda. Além das barreiras políticas, existem outros obstáculos. O acesso físico pode ser difícil, estradas destruídas, bombardeios, fronteiras fechadas, falta de combustível, falta de financiamento, risco para voluntários e profissionais, e existe ainda o risco de instrumentalização política da ajuda, quando ela é usada como estratégia de poder, propaganda ou pressão diplomática. Por isso, a neutralidade é tão importante. Agora, olhando para os impactos positivos, eles são enormes. Primeiro, o salvamento de vidas. Talvez esse seja o mais imediato. Uma cirurgia de emergência, um antibiótico, uma vacina, água limpa, tudo isso salva vidas. E segundo, redução do sofrimento. Além da sobrevivência física, existe o cuidado emocional. Muitas pessoas em zonas de conflito vivem traumas profundos, perderam suas famílias, perderam suas casas, perderam seu território, perderam sua rotina. O apoio psicológico também é parte da ajuda humanitária. E terceiro, reconstrução parcial da infraestrutura. Hospitais são reparados, escolas são reabertas, sistemas de saneamento são restabelecidos, poços são construídos, abrigos são organizados e, por fim, a promoção dos direitos humanos. Essas organizações denunciam violações, pressionam governos e defendem direitos fundamentais. Nesse cenário, a Organização das Nações Unidas também tem papel central. Criada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial, a ONU busca promover paz, segurança internacional e cooperação entre os países. Ela atua em conflitos, ajuda humanitária, mudanças climáticas, saúde pública, combate à fome, igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável. Dentro da ONU existem vários órgãos e agências especializadas, como o próprio Acnur, como o Unicef, como a FAO, que atua na segurança alimentar, e como a OIM. Tudo isso mostra que a ajuda humanitária não é isolada. Ela depende de redes globais de cooperação, governos, ONGs, organismos internacionais, profissionais, doadores, voluntários, sociedade civil, todos articulados, e talvez a principal mensagem desse vídeo seja essa: as organizações humanitárias representam a solidariedade internacional em ação. Elas mostram que fronteiras existem politicamente, mas a dor humana ultrapassa fronteiras. A fome ultrapassa fronteiras, o sofrimento ultrapassa fronteiras, e justamente por isso a responsabilidade humanitária também ultrapassa fronteiras. Estudar esse tema ajuda a entender o mundo contemporâneo, mas também ajuda a desenvolver empatia, porque no centro desse debate não estão apenas estados ou territórios, estão pessoas, pessoas reais, com histórias, com direitos, com sonhos, e garantir dignidade a essas pessoas é uma responsabilidade coletiva. Por isso, quando falamos de organizações humanitárias, estamos falando de geografia, mas também estamos falando de ética, cidadania, justiça social e humanidade. E talvez seja essa uma das discussões mais importantes do nosso tempo. Tens of millions of people face life-threatening humanitarian crises. Lives ravaged by war, natural disasters, and a hopeless cycle of violence. Millions left destitute by an earthquake, a brutal conflict where the choice is either to flee or be killed. Children left with little hope for a future, too long exposed to a climate of violence and fear. Yet, every day, extraordinary things can happen when ordinary people, like you and me, decide to take action.
and help give a voice to the voiceless. Together, we can make a difference and inspire change. Já deixa aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, comente o que é que você achou. Sou muito grato pela sua atenção até aqui e um grande abraço.